Olá, boa tarde. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. A arroba do boi gordo vem se valorizando nos últimos meses, mas isso nem sempre significa mais dinheiro no bolso do pecuarista. Os custos também subiram, e muito nos últimos meses. O milho, por exemplo, aumentou 71% em um ano. Desde 2019, o cenário é de retenção de fêmeas, estimulada pelos preços em alta da reposição e diminuição da oferta. Também houve um aumento das exportações, principalmente para a China. Tudo isso influenciou na alta da arroba. Considerando agora o início de março de 2021, na comparação com o mesmo período de 2020, nós tivemos aí uma alta acumulada em São Paulo de 49% para o boi gordo. O bezerro subiu 55%, ou seja, quem trabalha com cria e ciclo completo viu sua margem melhorar, mas quem precisa comprar reposição já tem um cenário que tem que ser analisado caso a caso. O valor da arroba subiu, mas os custos de produção também. O produtor tem enfrentado alta nos preços dos insumos. Tudo está mais caro. Quem trabalha com suplementação mais intensiva, por exemplo, viu o milho subir 71% em um ano. O diretor técnico da Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, afirma que a arroba no estado valorizou cerca de R$ 100 entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021. Só que os custos, segundo ele, aumentaram bem mais do que isso. Um rolo de arame de 1.000 metros de arame que se usa para fazer a cerca das fazendas, que se pagava R$ 300, hoje já se fala em R$ 800, um rolo de arame. Então, todos os insumos, de uma forma geral, subiram muito. E o que a gente tem sempre preconizado é que o preço não é margem. Né? Então, às vezes o produtor, o fato dele estar vendendo mais caro, se ele estiver saindo do negócio, tudo bem, mas como a grande maioria continua no negócio, a reposição dos próprios bezerros estão mais caros. Segundo Iberville Neto, da Scott Consultoria, nos últimos 12 meses, a novilha, uma das categorias direcionadas para a cria, valorizou 82%, a bezerra 86%. É um cenário relacionado aí à alta do bezerro de maneira geral, dos bezerros, das categorias jovens, e estímulo à cria. Então, as diversas categorias relacionadas à reprodução têm se valorizado, inclusive, mais do que as categorias que vão somente para o abate, que no caso são os machos. A aquisição de animais ela aumentou demais. Ela aumentou na casa aí dos R$ 1.000 quando a gente trabalha num cenário aí de mercado de bezerros, né? Então isso pressiona o mercado a ser mais produtivo, porque o capital imobilizado ele é muito maior. Então cada vez mais o mercado vai ter que se intensificar, vai ter que usar cada vez mais tecnologias comprovadas para diluir esse ágio e melhorar a sua rentabilidade. Você sabe como evitar que as micotoxinas interfiram no desenvolvimento do cavalo? Quem traz as informações para a gente é o jornalista Pedro Costa. Ele conversou com a médica veterinária Cláudia Ceola. Acompanhe. Bom, Cláudia, como diria o meu amigo Sidney Maskell, para quem não é cientista e não entende do assunto, explica o que são as micotoxinas e onde esses micro-organismos estão presentes. Então, Pedro, as micotoxinas, na verdade, são substâncias químicas que são produzidas pelos fungos quando esses fungos são submetidos a uma situação de estresse. Só que essas micotoxinas são totalmente tóxicas e prejudiciais à saúde dos animais, não só dos cavalos, mas também das outras espécies animais e para nós também. E no verão, né, a proliferação é ainda maior, né, das micotoxinas. Por quê? A questão da umidade, do calor? Isso, exatamente. Na verdade, o que leva o fungo até uma situação de estresse é justamente a umidade e as temperaturas elevadas. Então, quando você tem principalmente a somatória desses dois fatores, é justamente quando o fungo produz a micotoxina. Então, agora é uma época assim, muito propícia para acontecer isso e é justamente onde a gente tem que ter cuidado, né? Porque essas micotoxinas, quando ingeridas, elas trazem muitos problemas e muitos problemas que muitas vezes são inespecíficos, que é justamente a grande dificuldade que os veterinários clínicos têm, né? Que às vezes você não vai ligar uma situação a outra.
E essas micotoxinas, onde é que elas ficam, né? Quais são os locais que esses micro-organismos acabam proliferando e acabam aí trazendo essa contaminação aos equinos? Pedro, assim, essa situação da umidade e do calor, né, isso vai favorecer com que essas micotoxinas sejam produzidas, e isso em alimentos de forma geral, né? No Brasil, a gente tem uma característica importante, que é até o próprio plantio direto dos nossos grãos. Quando você faz o plantio direto, você está dando condições para que esses fungos apareçam e as micotoxinas também. Então, de uma forma ampla, dizendo, né, mais de 90% dos grãos produzidos no Brasil, que é o que a gente acaba utilizando para fazer as rações, né, e até o próprio feno também, acaba tendo uma grande concentração de micotoxinas. Então, o grande cuidado que a gente tem que ter, primeiro, é instruir os tratadores, né, ao fornecer os alimentos, que eles olhem, né, o alimento antes de ser fornecido, porque muitas vezes isso pode ser visto a olho nu e outras vezes não, né? E a outra questão toda é com relação à escolha do produto, porque assim, a gente tem como fazer um controle de qualidade antes de fazer o processamento desses grãos para produzir as rações, né? Mas temos que lembrar que, e mesmo isso sendo feito da melhor maneira possível, se o produto não for bem armazenado, não só a ração, mas também o volumoso, o feno, seja ele de gramínea ou de leguminosas, esses fungos podem aparecer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a contaminação é séria, né? Pode trazer muitos prejuízos para o desempenho do animal e para a rentabilidade do criador, né? Consequentemente. Quais as doenças que as micotoxinas podem causar nas éguas e nos potros, por exemplo? Isso, de uma forma geral, Pedro, existem duas situações. O animal pode fazer uma ingestão de grande quantidade de uma única vez, que aí o animal vai apresentar sintomatologia clínica aguda, né? Que aí vão incluir as diarreias, as cólicas, a própria leucoencefalomalácia, que é uma doença neurológica ocasionada por esses fungos. E isso não tem cura, tá? A leucoencefalomalácia não tem cura. E a outra situação seria, que é comum também, é quando o animal ingere pequenas quantidades dessas micotoxinas por longos períodos. E aí que vem o grande desafio do médico veterinário clínico. Por quê? Porque quando a ingestão ocorre dessa forma, os sintomas são muito inespecíficos. Então, você pode ter desde um animal ter uma queda na performance, uma inapetência, uma imunossupressão, você pode ter reabsorção de embrião, aborto espontâneo, os potrinhos ficam imunossuprimidos e depois eles desenvolvem diarreia. Então, muitas vezes, o que acontece é que não se ligam o fato desses sintomas inespecíficos, né, que não são característicos especificamente dos fungos, aos fungos. Aí que é o grande desafio. Então, por isso que o controle da qualidade do alimento fornecido, e quando a gente fala de alimento, eu não estou falando só de ração, e sim também do volumoso, tem que ser muito bem orientado, muito bem observado, para que a gente evite isso, né? E essas doenças desencadeadas, né, pelas micotoxinas, você disse que algumas não têm tratamento, mas as que têm tratamento, né, de que forma o criador pode agir, pode pedir aí um auxílio, obviamente, do médico veterinário? Qual é a medida a ser tomada? Pedro, quando as doenças, no caso, sintomas inespecíficos, eles aparecem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é suspender esse alimento que está contaminado, né? Então, muitas vezes, mais uma vez eu vou repetir, às vezes ficam aquelas placas de mofo, né? E é o que eu sempre falo, não adianta tirar aquela parte e dar o resto para o animal comer. Não, se tem uma parte do mofo, no feno mofado, tem que eliminar tudo. Se tem uma parte da ração que está mofada, tem que eliminar tudo, né? Então, o primeiro cuidado é esse, é não fornecer mais, suspender o fornecimento desse alimento. E, em segundo, vai fazer um tratamento específico ao problema que ele está desenvolvendo. Então, não existe algo que você vai dar e vai acabar com o fungo. Não, no animal, eu diria, assim, né? O que a gente até desenvolveu agora, né? Existe todo um controle de qualidade para você fazer a produção da ração
Então, essa matéria-prima ela vai ser analisada antes de entrar na fábrica. Ela estando dentro do padrão e sem micotoxinas, né? Essa ração vai ser processada. Além disso, a gente usa o antifúngico e também o sequestrante de micotoxina, que é uma substância que vai ser ativada no trato gastrointestinal do animal. Caso a micotoxina esteja presente ali no trato gastrointestinal, essa substância vai se ligar a ela e vai ser eliminada nas fezes. Então, a gente tem esse controle de qualidade com relação aos nossos produtos. E, além disso, a gente fez também um produto específico para os produtores que acabam abrindo mão e utilizando o silagem de milho, os pré-secados, que são dois tipos de volumosos que são muito usados, e a forma como eles são feitos, né, acaba tendo favorecendo o aparecimento dessas micotoxinas. Então, é muito comum você ter micotoxina em silagem de milho e em feno pré-secado, pela forma que ela é condicionada, vamos dizer assim. Então, quando os produtores usam essas matérias, essas fontes de volumoso, por serem baratos, né, acaba ficando economicamente viável, e justamente por isso foi que a gente desenvolveu um produto que tem uma concentração altíssima de sequestrante de micotoxina para tentar impedir que essa intoxicação aconteça, né? Mas, assim, com relação aos sintomas, se for no caso do problema neurológico, não tem o que fazer. E os demais vai ter que tratar a sintomatologia. Mas o ideal é a gente evitar que esse animal ingira o alimento contaminado. Pois é, né? Sobre essa prevenção, a gente já falou aqui sobre a questão do verão, que aumenta a proliferação de micotoxinas, que é cada vez maior, né? Quais os cuidados que os criadores precisam ter para evitar que isso aconteça não só nessa época do ano, mas em outras, né? Que é um cuidado que tem que ter a todo momento, né? A todo momento e, mais uma vez, não só com ração, mas também com o feno. A principal cautela é o quê? O armazenamento desses alimentos deve ser feito em um local fechado, coberto, com ventilação, mas livre de umidade e desencostado da parede, pelo menos uns 20 centímetros, e também sob estrado. E vale lembrar, pessoal, que mesmo as embalagens de ração que contém, que é de plástico, as rações em embalagens plásticas, elas também podem pegar umidade pela costura. E aí, Pedro, é o grande desafio, né? Porque eles encostam na parede, às vezes a parede recebe umidade e essa umidade penetra por dentro da costura e acaba mofando o produto, né? Então, não só com as rações, mas também com o feno, tem que estar sob o estrado para não ficar diretamente no chão e também desencostado da parede. Isso é o cuidado que eles podem ter e também fazer a escolha, né, da matéria-prima e, o mais importante, não dá, né? Porque às vezes se descarrega, está chovendo no dia que vai descarregar o feno. Não pode descarregar, né? Ah, não, mas está garoando. Não importa, pegou aquela umidade, aquilo fica ali. Depois pega um dia quente, você está dando todas as condições para que as micotoxinas sejam produzidas. E você não enxerga. E é onde Exatamente. O cavalo come e tem os problemas. Então, esse é o grande desafio. O Brasil é um país, né, de extensão continental e de mais variados climas, né? Os cuidados também variam de região para região, né? Algumas regiões mais úmidas, outras mais secas. Quais os cuidados que os criadores precisam ter, assim, numa situação em que nós temos vários climas no Brasil? A gente tem que pensar sempre na umidade e no calor. Então, as regiões que estão muito úmidas, por exemplo, o que o criador pode tentar fazer é receber os alimentos quinzenalmente, não armazenar por grandes períodos de tempo, né? Então, ele pedir com uma frequência menor, justamente para não ficar mais tempo armazenado, e ficar atento se está chovendo, se está muito quente, ficar atento com o recebimento no dia de chuva ou não. Então, assim, óbvio que tem regiões que têm menos problemas, mas se nós formos avaliar o cenário do Brasil inteiro, sempre você tem um cenário de quente, úmido, ou só quente ou só úmido, né? E o Tatersal de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você. E amanhã eu volto com outras informações. Até lá. Tchau.